Cara, a gente precisa falar sobre a quantidade de lesões que o Fluminense está tendo. Mas não só sobre a quantidade de lesões. A gente precisa falar também sobre uma atualização da lesão do Canóbio. O Fluminense passa por um momento complicado na temporada, no quesito físico, no quesito técnico, de certa maneira até um pouco no quesito tático. Acho que a única coisa que está funcionando mais são justamente as questões de resultados. Enfim, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e trago aqui atualizações relacionadas ao Canóbio, tá? Isso porque o Fluminense fez ali um informativo para a torcida e para a imprensa de que o atacante Canóbio, que teve uma fratura, né, na verdade, no osso zigomático. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que osso é esse. No lado esquerdo da face vai ser submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial, bucomaxilar, né? A imagem que a gente tem, na verdade, essa daí, ó, da transmissão, né, aquela parte aqui de cima aqui da bochecha conectada já ao lado do olho. Essa daí foi a lesão, ou melhor, a fratura que o Canóbio teve. Expectativa para o retorno do Canóbio, tá? Antes da gente falar dos outros jogadores. Fui buscar outros resultados, óbvio que cada caso é um caso, tá? Só para lembrar, não quer dizer alguma coisa. Muita gente ficou com medo, eu mesmo, na hora que eu olhei a expectativa de recuperação de outros jogadores inicialmente, eu fiquei com medo de ser algo muito mais complexo, mas achei dois casos que são semelhantes, um pouquinho semelhantes ao do Canóbio, tá? Pelo menos parece. Renato Augusto no Corinthians em 2013 e Rafinha no Flamengo em 2019. Vamos começar pelo do Renato Augusto. Renato Augusto em 2013, no dia 7 de julho de 2013, aqui tá aberta a matéria, Renato Augusto passa por cirurgia após fratura em osso da face. E aí diz aqui, fratura em osso da face no arco zigomático, que faz parte do crânio e se liga ao maxilar e aos ossos temporal, enfim, aí vai dizendo mais aqui. No dia 7, essa notícia é do dia 8 dele ter feito a cirurgia, no dia 7 ele tinha se lesionado. Essa cirurgia que o Canóbio vai fazer, ela é uma cirurgia que não necessita cortar, tá? É uma cirurgia de coisa de 15 a 30 minutos ali, é relativamente tranquila, entre muitas aspas, tá? Porque obviamente é algo que sempre demanda cuidado. O Fluminense provavelmente vai por esse caminho. E aí, o Renato Augusto, em 2013, ficou de fora apenas de 10 dias. Ele sai no dia 7 de julho, no jogo contra o Bahia, no início do segundo tempo. No dia 17 de julho, ele já estava jogando pela Recopa Sul-Americana contra a equipe do São Paulo. Jogou 9 minutos e já esteve a plenos pulmões no dia 21 de julho, ou seja, menos de 15 dias depois, em campo contra o Atlético Paranaense na rodada 8. Efetivamente, naquela época, ele perdeu um jogo só do Campeonato Brasileiro. Vamos botar aqui 14 dias, 13 dias de recuperação. No caso do Rafinha é o do Coritiba, do São Paulo, agora comentarista da TNT, na época que estava no Flamengo, em 2019. Rafinha teve a foto aí dele após a cirurgia. Também achei a matéria aqui, ó, a cirurgia do Rafinha é bem sucedida, a lateral do Flamengo se reapresenta na quinta-feira. A lesão do Rafinha, o choque do Rafinha contra o Atlético Paranaense aconteceu, esse é mais loucura ainda, aconteceu no dia, foi em outubro, no dia 13 de outubro de 2019, tá? Ele saiu no intervalo, 2-0, esse jogo foi 2-0 pro Flamengo. No dia 23 de outubro, ou seja, 10 dias depois, ele jogou 90 minutos, naquele fatídico Flamengo 5, Grêmio 0, semifinal da Libertadores. A matéria diz aqui que ele teve um procedimento para corrigir uma fratura na face, sofrida no jogo contra o Atlético Paranaense, e descreve aqui também, ó, a imagem que eu falei que iria colocar para vocês, ó, que é o osso zigomático esquerdo. Foi bem semelhante, então, ali na prática, né, ou melhor, na teoria, ao caso do Canóbio. Ou seja, a princípio, a expectativa de retorno do Canóbio, ela é mais positiva do que se esperava. Só que o que tem, tá? Tanto no caso do Rafinha, quanto principalmente no caso do Renato Augusto, que é um caso de mais de 10 anos atrás, a expectativa era um retorno de 2 meses para ele voltar a jogar. E eles voltam a jogar entre 10 a 15 dias. Se for o caso do Canóbio de 2 meses sem voltar a jogar,
para voltar a jogar, você está falando de um Canóbio fora do Mundial. Se forem, de fato, os 15 dias, a gente está falando de um Canóbio que volta pro Mundial, mas muito provavelmente não joga mais nenhum jogo pelo Fluminense até lá. Lembrando que a última partida do Fluminense antes do Mundial de Clubes é no dia 1º de junho, no domingo lá no Beira-Rio. Até lá o Fluminense ainda joga nesse final de semana contra o Juventude, no meio da semana que vem contra a Aparecidense, no final de semana contra o Vasco, depois joga no meio de semana contra o Once Caldas e aí tem o jogo contra a equipe do Internacional. Então, o cenário do Canóbio é esse, tá? A princípio, a gente vai ficar de olho para ver se a cirurgia vai correr tudo bem, se de fato não tem nenhuma complicação que de repente não se estava esperando, mas os 2 exemplos que eu consegui achar recentes de situações semelhantes são exemplos positivos. Você pode falar, Gabriel, mas o Canóbio não tá jogando. Meu amigo, é o seguinte. O ponto é o seguinte. Se o Canóbio tá lá e ele tá jogando mal, a gente tem a opção de tirar ele. Agora, se o Canóbio não tá lá, você não tem opção. Então, eu não vou querer jogador nenhum lesionado, obviamente. Agora, a gente precisa falar das outras lesões. Por quê? Cara, a gente teve pra esse jogo, antes desse jogo, uma lesão do Guga. O Fluminense informou que o lateral direito, o Guga, saiu com dores do treino da última terça-feira e que num exame de imagem indicou uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. Pouco antes, o Fluminense, no jogo do final de semana, informou que o Lima foi desfalque do jogo contra o Atlético Mineiro por conta de uma lesão grau 1 na coxa direita. Um pouco antes, a gente já tinha visto, aliás, dentro do jogo contra o Galo, o Bernal, que teve uma lesão no músculo adutor, já tinha tido uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda em maio, né? O Bernal já tinha tido essa lesão e a gente agora tem essa do Guga também. A do Bernal foi até muito mais grave, foi uma lesão grau 3 ali depois do jogo contra o Galo. A gente ainda tem lesões de joelho, tá? Que não tem relação direta ali com necessariamente lesões musculares, né? Cano, distensão no ligamento. A gente teve Isaac e Riquelme também com problemas no joelho. Além disso, ainda teve o Otávio com o rompimento do tendão de Aquiles. É muita lesão, tá? E aí, algumas pessoas vieram me cobrar, e eu não vejo problema nenhum nisso, falaram, pô, Gabriel, em 2024, você falava que o problema era o Diniz, e agora? O que é o problema? É porque, bom lembrar, não precisa ter um problema só, eu explico e falo disso tranquilamente, porque em 2023, eu reclamei muito sobre isso. Falei, olha, gente, a gente tá tendo várias lesões, mas nos jogos importantes esses jogadores não estão sendo problema, e é o que fez a gente ser campeão da Libertadores também. E aí, o Fluminense ocultava lesões. Como o Fluminense poupava o time várias vezes fora de casa, se falava muito teve desconforto. E aí aqueles rankings de lesões, como o GE também faz no final do ano, não colocava um jogador ficou fora de um jogo por causa de um desconforto, não colocava isso como lesão. E aí você pega 2023, os números estão lá, são números incorretos, dizendo que o Fluminense foi o time que menos teve lesão em 2023. Não, o Fluminense teve muito. O jogador tá com desconforto, tá com dores na coxa direita e ele não joga, ele pode até não ter uma lesão. Mas a conta exata é de que ele ficou fora por conta de questões físicas. Em 2024 eu fiz uma maluquice, eu vou chamar de maluquice aqui mesmo, porque, né, que foi pegar o arquivo da temporada do Fluminense, desde o início do ano, eu fui fazendo em todas as semanas, eu atualizava, até mais ou menos agosto, setembro ali, eu comecei a ter uma demanda de trabalho muito maior e acabei não conseguindo fazer. Mas eu falava todos os desfalques que o Fluminense tinha. Então, por exemplo, o Fluminense começa o ano tendo Marlon fora por dores no joelho esquerdo. Começa o ano tendo Samuel Xavier fora por um trabalho específico de reequilíbrio muscular. E é muito engraçado, porque o Samuel Xavier depois fala que é um problema de joelho que teve. Todo mundo sabe que foi implante capilar. Aí a gente teve depois Marcelo com problema na perna esquerda, Gabriel Pires, que depois pararam até de explicar o Gabriel Pires, uma série de lesões. 2024 foi uma loucura. A gente chegou ao ponto de ter Lele, Thiago Santos, Gabriel Pires, Marlon André, Samuel Xavier, Renato Augusto e Douglas Costa no mesmo jogo, fora por sequências. Então 2024 a gente perdeu um pouquinho a métrica, foi muito acima. 2024 foi muito acima, até mesmo do que está sendo 2025. Mas 2024 já passou. E 2025 eu acho que pode ter um efeito da gente estar no terceiro preparador físico do ano. Eu acho que isso pode estar ocorrendo um pouco de efeito.
Fluminense começa o ano com o Marcos Seixas, depois muda, né? O Marcos Seixas sai, vai pro México, vem o Flávio Oliveira, já saiu, agora já tem um outro preparador físico também que já estava na casa, já estamos no terceiro preparador físico, que obviamente são metodologias de trabalho diferentes. No ano passado também tinha uma diferença em relação a esse ano, que é, esse ano a temporada está muito mais imprensada por causa do Mundial de Clubes. Veja bem, a gente acabou de jogar a 5ª partida da Libertadores, ou da Sul-Americana. Só para vocês terem noção, no ano passado essa partida foi disputada, a 5ª foi disputada no dia 16 de maio. Bate um pouquinho, né, com o que a gente está jogando agora. 16 de maio, beleza, 5ª rodada da Libertadores e da Sul-Americana, a gente acabou de jogar no dia 14 de maio. Show de bola. Dito isso, do Brasileirão só tinham sido jogadas 5 rodadas. Então a gente está falando de já muito mais rodadas dentro do Campeonato Brasileiro também. Então, e claro, um Campeonato Carioca, etc. Então, não é que é normal. Isso vai prejudicar o Fluminense, está prejudicando o Fluminense. Mas é que neste ano não está no nível do ano passado ainda. Agora, Lima, Guga, Bernal, e aí vou começar a acrescentar os outros jogadores que não são questões musculares. Otávio, Cano, Riquelme, Isaac. O Isaac, inclusive, já voltou. São lesões que aconteceram ao longo desse ano e que em alguma delas acaba não tendo tantas explicações tão simples, né? Basicamente. Enfim, Canóbia mais uma agora. A gente torce para que dê tudo certo, que volte o mais rápido possível. Como eu falei, pode estar jogando mal, pode estar jogando bem. A questão é que pelo menos a gente teria a opção de não escalá-lo. Ou escalá-lo. Ele lesionado, a gente só tem a opção dele não jogar. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima. Valeu!